Eita, meu povo, sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de prosa e mistérios, onde a gente se reúne para desvendar as teias mais emaranhadas da vida, como se estivéssemos aqui, sentados na varanda, batendo um papo sobre coisas que a gente viu e ouviu, com o sol se pondo lá na beira do pasto. Hoje, eu vou te contar uma história que, olha, se eu te disser que aconteceu de verdade, você vai ficar de queixo caído, meu amigo. É uma daquelas coisas que te fazem questionar tudo, sabe? Mexe com a gente lá no fundo, com as nossas crenças, com o que a gente acha que é impossível. Prepare-se, porque o que aconteceu com uma família de pecuaristas lá no sul do Pará, no longínquo ano de 1974, é de arrepiar o pelo do braço. É a prova viva de que a vida, às vezes, é muito mais estranha, mais cruel e muito mais cheia de sumiços sem explicação do que qualquer ficção que a gente possa imaginar. E o mais chocante, o desfecho só viria, ou parte dele, 33 anos depois. 3 décadas de silêncio, de dor, de mistério. Eu garanto que depois de ouvir essa história, você vai olhar para o mundo com outros olhos. Vai entender que certas coisas, por mais que pareçam absurdas, acontecem. E vai talvez começar a questionar o que você acredita sobre a segurança no seu dia a dia e sobre o que realmente se esconde nas picadas mais distantes do nosso Brasilzão. Vem comigo, que essa viagem no tempo e no mistério vai valer cada segundo. Se você acha que sabe tudo sobre pessoas desaparecidas, meu amigo, espere para ver essa. Imagina comigo, é o ano de 1974. Um tempo diferente, né? Sem internet, sem celular, a comunicação era a base do já vai e voltar, na poeira da estrada. Lá no sul do Pará, uma região que naquela época era quase um faroeste, onde a lei do mais forte muitas vezes falava mais alto que a lei do Estado. Era um lugar de fronteira agrícola, de gente que chegava com a enxada na mão e um sonho no coração, buscando um pedaço de terra para chamar de seu. É nesse cenário que a gente encontra a família de pecuaristas, gente simples, trabalhadora, com a vida atrelada à terra e aos animais. Eles não eram ricos, mas tinham o suficiente e, o mais importante, tinham planos, tinham a esperança de construir um futuro ali, no meio daquele mato bravo. O pai, a mãe e os filhos. A gente nem sempre sabe os nomes de todos os envolvidos nessas histórias de desaparecidos, mas a gente sente a dor, a ausência. A família estava se deslocando, sabe? Provavelmente procurando terras melhores, ou talvez apenas se mudando de uma fazenda para outra, algo comum para quem vivia naquele ritmo. Eles estavam num vagão, daqueles puxados por bois, carregando tudo o que tinham, a vida inteira ali, amontoada. As últimas pessoas que os viram, provavelmente vizinhos ou algum tropeiro na estrada de terra, nem imaginavam que aquele seria o último contato com aquela família. Aquele vagão, com seus ocupantes, desapareceu. Simplesmente sumiu da face da terra, como se a própria mata tivesse engolido. Não foi um dia, uma semana, foi um desaparecimento misterioso que deixou todo mundo atônito. Como assim? Uma família inteira, com um vagão, some no meio do nada? Não havia vestígios, não havia rastros claros. Ninguém conseguia entender. As notícias eram lentas, a região era isolada. As primeiras buscas, se é que existiram com alguma organização, foram precárias, feitas por vizinhos, por curiosos. Aquele vácuo, aquela ausência, começou a gerar um burburinho, um medo que se espalhava como fogo em capim seco. O que tinha acontecido com eles? Teria sido um acidente? Teriam sido atacados por bandidos? Ou algo pior? A falta de respostas só aumentava o desespero e a angústia de quem ficou, de quem ainda se lembrava daquele grupo. A gente fica pensando na inocência da época, na falta de recursos para uma investigação desaparecimento séria. Mal sabiam eles que esse seria apenas o começo de uma saga de décadas. E essa, meu amigo, é só a primeira parte dessa trama que vai te deixar sem fôlego. Mas o que realmente aconteceu depois que o vagão dobrou aquela picada de mata e sumiu de vista? A gente precisa entender o peso do silêncio que se seguiu para compreender a grandiosidade desse mistério. O silêncio do sertão, meu amigo, é algo que a gente não entende se não vive lá. Não é só a ausência de barulho, é um silêncio que pesa, que guarda segredos, que parece engolir tudo. E foi exatamente isso que aconteceu depois do desaparecimento misterioso daquela família.
Não houve grandes manchetes, não houve mobilização nacional. Em 1974, no sul do Pará, um sumiço sem explicação de uma família de pecuaristas não gerava o burburinho que geraria hoje. As notícias viajavam a cavalo, se tanto. As pessoas até tentaram procurar, claro. Vizinhos, amigos, gente da região saíram a campo, varrendo a mata, chamando, gritando. Mas era como procurar agulha no palheiro. O mato é denso, as trilhas se fecham. E o tempo? Ah, o tempo é cruel com quem busca. A floresta, o cerrado, a caatinga, eles guardam seus segredos a 7 chaves e quando querem esconder algo, escondem para valer. A comunidade, pequena e isolada, ficou em choque. O medo começou a rondar. Boatos, como erva daninha, começaram a brotar por todos os lados. Teria sido jagunços em disputa por terra? Grilagem era coisa séria por lá e ainda é, né? Teriam sido assaltantes, ladrões de gado? Ou será que foi algum bicho do mato, uma onça, um predador? A mente humana, quando não tem respostas, inventa. E as lendas começaram a nascer em volta da fogueira, nas rodas de tereré. As histórias de desaparecidos ganhavam contornos sobrenaturais, de alma penada, de visagem, mas a verdade é que ninguém sabia de fato. Não havia tecnologia, não havia perícia, não havia estrutura para uma investigação-desaparecimento profunda. A polícia, quando chegava, era depois de dias, e muitas vezes não tinha nem carro para rodar direito naqueles caminhos de terra. Então, o que restou foi a angústia dos parentes mais distantes, a dúvida martelando na cabeça de quem ainda se lembrava do sorriso daquelas pessoas desaparecidas. Os anos foram passando, virando décadas, e a história da família de pecuaristas que sumiu virou uma lenda local, um conto de advertência para quem se aventurava por aquelas bandas. Era um caso que esfriou antes mesmo de esquentar, um daqueles casos não resolvidos que a gente pensa que o tempo vai apagar da memória, mas que fica ali, como um espinho no pé incomodando. Mas o sertão, meu amigo, guarda segredos com uma paciência que a gente nem imagina. E um dia esse segredo, ou pelo menos um pedaço dele, começou a ser revelado. Eita! Que os anos voaram como bando de patos assustados. Mais de 30 voltas do sol no céu. E nada. Nem um pio, nem um rastro. Nem um fiapo de esperança para quem sonhava em encontrar a verdade sobre o desaparecimento misterioso daquela família. A história, que antes era sussurrada, virou um murmúrio quase inaudível. Um conto antigo que os mais velhos repetiam, mas que os mais novos já nem davam tanta bola. A dor inicial virou uma cicatriz, um peso na alma de quem se importava. Mas a vida segue, né? As coisas mudam. O mundo lá fora se moderniza. Em 1974, a gente usava telefone de disco. Carro a álcool era coisa de outro mundo. Nos anos 2000, já tinha celular, internet discada e o escambau. Mas lá, naquele canto esquecido do Pará, o tempo parecia andar mais devagar. O mato cresceu, engoliu antigas trilhas, novas fazendas foram surgindo, e o local onde o vagão e a família sumiram ficou ainda mais isolado na memória coletiva. A ideia de que eles pudessem ter sido vítimas de um acidente, de bandidos ou de algo ainda mais sinistro já não era discutida com a mesma intensidade. Parecia que o tempo tinha decretado o fim da esperança de um desfecho para um dos mais enigmáticos casos reais de desaparecimento da região. E a gente, que não vivenciou aquela época, fica pensando como é possível uma família inteira evaporar sem deixar um bilhete, um osso, um pedaço de pano. É por essas e outras que essas histórias de desaparecidos nos tiram o sono. A falta de um corpo, a falta de uma explicação, deixa uma ferida aberta na alma. É como se a história ficasse incompleta, esperando uma vírgula, um ponto final que nunca vinha. Mas o destino, ou a sorte, ou o que você quiser chamar, resolveu dar uma piscadela para o passado, porque o sertão, meu amigo, guarda segredos com uma paciência que a gente nem imagina. E um dia, esse segredo, depois de tanto tempo, começou a ser revelado. E o que aconteceu em 2007 é de deixar a gente pasmo. Eita, que a vida prega cada peça, viu? 33 anos, uma vida inteira se passou. As crianças daquela época já eram avós. O mundo virou de cabeça para baixo algumas vezes,
mas o mistério da família pecuarista continuava intocável. Até que, em 2007, lá na mesma região do sul do Pará, o destino, ou a providência, resolveu dar uma empurrada nessa história. Um novo fazendeiro, ou talvez um capataz, ou um trabalhador comum, desses que conhecem o mato como a palma da mão, estava explorando uma área mais isolada da propriedade. A gente sabe que nessas áreas rurais, volta e meia, o pessoal precisa abrir novas picadas, demarcar limites, procurar gado. E foi num desses trabalhos rotineiros, num canto que talvez nunca tivesse sido explorado por gente em décadas, que o impensável aconteceu. O trabalhador se deparou com algo estranho, algo que destoava da paisagem verde. No meio do mato fechado, quase engolido pela vegetação, ele encontrou o que parecia ser um monte de metal retorcido, enferrujado, com pedaços de madeira carbonizada. A princípio podia ser qualquer coisa, um trator velho, um monte de sucata, mas a forma, mesmo distorcida, ainda lembrava algo familiar. Era um vagão. E não era qualquer vagão, era um vagão de bois, como aqueles usados para transporte de carga ou mudança em tempos idos. Mas esse estava queimado, completamente carbonizado. O choque foi imediato. Aquele vagão, com certeza, não tinha parado ali por acidente. E a memória, para quem era da região, é coisa forte. Mesmo depois de tantos anos, a história do desaparecimento misterioso da família de pecuaristas ainda era lembrada por algum. Era um daqueles casos reais de desaparecimento que virou lenda, mas que nunca foi totalmente esquecido. A notícia correu como rastilho de pólvora. As autoridades foram acionadas, e dessa vez, a coisa era diferente de 1974, né? Havia mais recursos, mais comunicação, a imprensa já era outra. A polícia civil, peritos, todo mundo foi para a área. Aquele pedaço de ferro enferrujado era a prova material de que algo terrível tinha acontecido. Um elo perdido que finalmente reaparecia. A esperança de desvendar o sumiço sem explicação da família ressurgiu das cinzas, literalmente. Mas e a família? O vagão era só o começo. Aquele vagão queimado, meu amigo, era como uma cápsula do tempo, um pedaço do passado que emergia para gritar uma verdade calada por mais de 30 anos. Mas e a família? Essa era a pergunta que ecoava na cabeça de todo mundo. A descoberta deu um novo fôlego à investigação-desaparecimento. Mas pensa bem na dificuldade. Um cenário de crime com mais de 3 décadas. O tempo, a chuva, o sol, o mato que cresceu e morreu várias vezes sobre o local, tudo isso destrói qualquer evidência. É como tentar juntar os cacos de um vaso que caiu no chão há muito, muito tempo. A tecnologia de 2007, claro, era infinitamente superior à de 1974. Os peritos podiam usar métodos forenses mais avançados, tentar encontrar vestígios de DNA, embora muito difícil depois de tanto tempo e calor, analisar os restos do vagão para tentar entender o que aconteceu ali. Os materiais, a forma como o fogo agiu, podiam dar pistas sobre a intensidade e a origem do incêndio. Foi acidente? Foi criminoso? O pessoal começou a conversar com os mais velhos da região, aqueles que ainda se lembravam da história, que talvez tivessem visto algo lá atrás e que, por medo ou por falta de importância, nunca contaram. Cada testemunho, por mais fragmentado que fosse, era como um fiozinho para tentar tecer uma nova trama. As teorias começaram a pipocar de novo. Bandidos que atacaram o vagão para roubar. Talvez tenha havido um confronto e o vagão foi incendiado para apagar as provas. Ou então, algo relacionado a disputas de terra. Um crime encomendado para afastar a família da propriedade. Até a possibilidade de um acidente que resultou em fogo e, por alguma razão, a família não conseguiu sair, foi levantada. Mas o fato de não terem encontrado os corpos, nem mesmo restos mortais significativos, era o maior nó nessa história. Onde estavam os ossos? A ausência deles era o maior mistério depois da descoberta do vagão. Era como se a terra tivesse engolido o vagão, e as pessoas junto. Os casos não resolvidos são assim. A gente acha uma ponta, mas a linha se estende para um mar de dúvidas. Acha que acharam tudo? Que o mistério se resolveu de uma vez? Eita! Que a vida não é novela, não. Eita, que essa história, meu amigo, é daquelas que a gente termina de contar, mas ela continua ecoando na cabeça, sabe? O vagão foi achado sim,
Em 2007, depois de 33 longos anos, foi uma ponta de esperança, uma luzinha no fim de um túnel escuro que era o desaparecimento misterioso daquela família. Mas, infelizmente, ele trouxe mais perguntas do que respostas completas. Os peritos trabalharam, tentaram de tudo para extrair cada informação daquele amontoado de metal queimado. O que dava para concluir é que o fogo foi intenso, consumiu tudo, mas onde estavam os restos mortais da família? Essa era a pergunta que assombrava a todos. Não foram encontrados ossos humanos em quantidade que justificasse a presença da família no local do incêndio. Pensa bem, se o vagão queimou com eles dentro, alguma coisa deveria ter sobrado, mesmo que pouca, mesmo que pulverizada pelo tempo e pelo fogo. E a ausência de um desfecho claro para o destino daquelas pessoas desaparecidas continua a ser a parte mais dolorosa dessa saga. A descoberta do vagão deu um tipo de fechamentos para a história do sumiço do bem-o da família, mas não para a família em si. Para os parentes distantes que ainda viviam e se lembravam, foi um misto de alívio por ter uma prova de que algo realmente aconteceu e de uma dor renovada pela incerteza. A especulação popular, aquela mesma que brotou lá em 1974, ganhou força de novo. Foram bandidos que os atacaram, mataram e levaram os corpos para outro lugar? Ou a família conseguiu escapar do incêndio e fugiu? Mas para onde e por quê? E por que nunca reapareceram? A falta de corpos fez com que as teorias se espalhassem como cipó no mato. Muitos casos reais de desaparecimento terminam sem que se encontre a vítima. E esse foi um deles, pelo menos até onde se sabe. Aquele vagão era a única prova material de que a família existiu e que passou por algo terrível naquele local. Mas ele não contou a história toda. Ele é um lembrete cruel de que nem todo mistério tem uma solução limpa, com todas as pontas amarradas. Às vezes, a gente só encontra um pedaço do quebra-cabeça, e os outros pedaços ficam perdidos na imensidão do tempo e da natureza. Fica o aprendizado. A gente tem que tirar algo de tudo isso, né? Eita, meu povo, que essa história é um soco no estômago, né? A gente passa a vida achando que certas coisas só acontecem em filme, mas a verdade é que o Brasil, com suas distâncias continentais e seus cantos esquecidos, esconde histórias de desaparecidos que desafiam qualquer imaginação. O desaparecimento misterioso da família de pecuaristas em 1974 e a descoberta do vagão em 2007 é um lembrete cruel de que a linha entre a vida e o sumiço, entre a presença e a ausência, pode ser tênue demais, especialmente em lugares remotos. O que a gente tira de tudo isso? Primeiro, a importância da memória. Se não fosse a lembrança dos mais velhos, o que teria sido daquele vagão queimado? Talvez ele nunca fosse ligado ao caso. Isso nos mostra que cada pedacinho de informação, cada testemunho de pessoas desaparecidas, por menor que pareça, pode ser crucial. Segundo, a gente vê a evolução da investigação-desaparecimento. Em 1974, a falta de recursos e tecnologia praticamente condenou o caso ao esquecimento. Em 2007, mesmo com um cenário de crime de décadas, a tecnologia já podia fazer muito mais. E hoje então, com drones, satélite, análise de DNA avançada, a chance de resolver casos não resolvidos é muito maior. Isso nos dá esperança para outras famílias que ainda buscam por seus entes queridos. Mas, acima de tudo, essa história serve como um alerta. O mundo pode ser perigoso e a gente precisa ter um cuidado redobrado, principalmente em locais isolados ou quando se lida com desconhecidos. A confiança é algo que se conquista, e muitas vezes a intuição nos diz algo. Não ignore aquele fio na barriga, aquela sensação de que algo não está certo. Esteja sempre atento ao seu redor. Informe pessoas de confiança sobre seus planos de viagem, e se algo parecer estranho, confie no seu instinto. Não custa nada ser precavido, né? Afinal, esses casos reais de desaparecimento nos mostram que a vida pode virar de cabeça para baixo num piscar de olhos. Eu quero saber o que vocês acharam dessa história. Ela te fez pensar em alguma coisa? Você já ouviu falar de um sumiço sem explicação tão intrigante quanto esse? Compartilha aqui nos comentários. Vamos bater um papo sobre isso. E claro, se você chegou até aqui, é porque gosta de desvendar mistérios
e aprender com as histórias que a vida real nos traz. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas prosas. Agora que você aprendeu como um desaparecimento misterioso pode permanecer insolúvel por décadas, mesmo com a descoberta de pistas, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como a psicologia humana nos engana em situações de perigo, fazendo com que a gente confie em quem não deve, e como podemos treinar nossa mente para reconhecer os sinais de alerta antes que seja tarde demais. A gente se encontra lá.